Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos narrar a história, uma cidade que traz pontos turísticos muito importantes para todos da sua região e para todos também do nosso Brasil. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Manuel, sou do canal Histórias do Nosso Brasil e vamos trazer hoje uma cidade, não é uma cidade grande em quantidade de habitantes, mas é uma cidade muito recomendada no turismo brasileiro. Hoje nós vamos falar do Morro do Chapéu. Morro do Chapéu se distancia da capital por cerca de 395 quilômetros. Tem a rota pela BR-242 e também pela BR-052, que é a Estrada do Feijão. De carro, aproximadamente de 6 a 7 horas de viagem. E hoje nós vamos contar a história desta cidade. Vamos contar a origem, se ela já tinha um começo ou de onde ela surgiu. Morro do Chapéu nasceu da seguinte forma: o território foi inicialmente habitado pelos índios Paiaiás desde o século XVI. De acordo com a história, os índios Paiaiás, eles habitavam naquela região. Chegou os bandeirantes, que fazia exploração em busca de ouro e prata. Um desses bandeirantes foram Gabriel Soares de Souza, Muribeca e Roberto Dias, além do sertanista Romeu Gramacho, que abriu caminho a ribeirões na região. Segundo conta a história, que por intermédio de Muribeca e Roberto Dias, além do sertanista Romeu Gramacho, que abriu caminhos e ribeirões na região, surgiram aí as primeiras fazendas daquela localização, daquele lugar. A colonização consolidou-se com a concessão de extremas terras ao sexto conde da Ponte, João Saldanha da Gama de Melo e Torres, por Dr. Fernando José de Portugal. Surgiram fazendas como Morro Velho, Gameleira, Olho d'Água, Taperá, entre outras. Foram surgindo assim fazendas naquela região. Morro do Chapéu, para quem não conhece, fica na região da Chapada Diamantina. É uma região muito explorada, que já foi muito explorada, porque é uma região que contém muito ouro, muitas pedras preciosas naquela região, mas agora ela é vigiada 24 horas por causa de invasores. De 1700 para 1800, chegou naquelas fazendas, fazendo uma obra de evangelismo, o missionário capuchinho Frei Clemente Adorno. Chegou e ali começou um trabalho de evangelismo. Incentivou a construção da capela de Nossa Senhora da Graça, ao lado da sede da Fazenda Gameleira, onde hoje se encontra a Igreja Matriz. Em 1º de junho de 1838, a capela foi elevada à freguesia, sobre o nome Nossa Senhora da Graça do Morro do Chapéu, pertencente à vila de Santo Antônio de Jacobina. Depois que esse missionário chegou naquela região, desenvolveu seu trabalho de missionário na pregação do Evangelho
ensinando o povo a ter uma vida religiosa, a viver uma vida diferente. E com aquele movimento, o povoado assim se desenvolveu. A localidade foi elevada a vila e município em 7 de maio de 1864, instalada em 6 de novembro de 1865. Depois da construção da igreja, naquela fazenda gameleira, ali aconteceu o quê? Um movimento maior, uma aglomeração maior de povos, né? Tanto faz, dali daquela fazenda tinha muita gente trabalhando naquela fazenda e todos nos finais de semana aproveitavam para adorar ao seu Deus, para rezar, outros para orar e assim por diante. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo mais e mais, conta-se a história. Aquela fazenda foi se tornando um povoado, e de um povoado ela se transformou em um pequeno bairro de Jacobina. Aí entrou agora o quê? A política. No ano de 1909, a Lei Estadual 751, de 8 de agosto de 1909, elevou a vila à condição de cidade. Veja que o desenvolvimento por intermédio de um missionário fez acontecer que aquela fazenda se transformasse em uma cidade que é hoje. Veja que interessante como as coisas começam, né? Muita gente não sabe o começo de uma cidade, o que aconteceu para aquela cidade crescer tanto. Nós estamos contando a história de Morro do Chapéu, uma cidade que fica à distância da capital de 395 quilômetros, aproximadamente. E nós estamos hoje contando a história desta cidade, como ela surgiu, quem foi os primeiros habitantes desta cidade e também quem foi que deu andamento no crescimento desta cidade. Se você estiver gostando do nosso vídeo, deixa aí o seu like, deixa nos comentários se você conhecia a história de Morro do Chapéu, o que aconteceu para que se tornasse uma cidade, como que ela surgiu. Deixa aqui nos comentários se você também gostaria que eu contasse a história de sua cidade. Se você quer que eu conte a história da sua cidade, deixa aqui nos comentários que eu vou narrar a história da sua cidade, como ela começou, por intermédio de quem que ela começou. Deixa aqui nos comentários. Origem de Morro do Chapéu. Mas como originou este nome? Existem duas versões amplamente definidas. Primeira versão é o morro em formação rochosa, com cerca de 1.293 metros de altitude, com formato parecido com um chapéu, marcava a paisagem e serviu de referência para os desbravadores. Mas e qual é a outra? Outra versão diz que os índios paiaiás, eles amarravam seus cabelos no alto da cabeça, no formato também de um chapéu. E por isso ficou essas duas versões do morro, né, de 1.293 metros de altitude, que ele é no formato de um chapéu, como também é essa versão dos índios, tá, que amarrava os cabelos no cucuruto da cabeça em formato de um chapéu. O mais correto mesmo seria o morro, a montanha. Um pequeno resumo da história de Morro do Chapéu. No século XVI até o século XVII, ocupação inicial por indígenas paiaiás e exploração por bandeirantes. Final do século
XVII para o século XVIII, fundação da Fazenda Gameleira e Morro Velho. Em 1795, Frei Clemente Adorno edifica a capela de Nossa Senhora da Graça. Em 1838, elevação à freguesia, distrito de Jacobina. Em 1864 a 1865, elevada a vila e instalada como município. Em 1909, recebe status de cidade. Na Chapada Diamantina, surgiu a cidade Morro do Chapéu, transformou de vila para cidade no ano de 1909. As principais personagens importantes na construção da cidade: Coronel Dias Coelho, saudoso Coronel Dias Coelho, saudoso Antônio Dias Coelho, figura central da política local no século XVIII, considerado o primeiro coronel negro da Bahia. Foi líder político e militar de grande destaque na região, simbolizando a ascensão de descendentes de escravizados no cenário do sertão baiano. Frei Clemente Adorno, missionário capuchinho, que em 1795 fundou a capela de Nossa Senhora da Graça, marcou início do povoado. Família Ferreira dos Santos, pioneiros da Fazenda Gameleira, um dos núcleos que deu origem à cidade. Morro do Chapéu está na Chapada Diamantina e tem paisagens deslumbrantes, pouco exploradas, o que a torna um distrito de turismo ecológico em crescimento. Morrão, cartão postal da cidade, formação rochosa em formato de um chapéu que deu nome ao município. Cachoeira do Ferro Doido, queda d'água de 80 metros, Gruta de Boa Esperança, uma das maiores grutas do Brasil, com 100 quilômetros de extensão já mapeados, que você está esperando a se deliciar desses paraísos, dessas cachoeiras. Cachoeira do Agreste e Cachoeira das Andorinhas, destinado de ecoturismo e trilhas. Parque Estadual de Morro do Chapéu, área proteção ambiental, criada em 1998, rica em flora, fauna e cavernas. O que você está esperando a conhecer Morro do Chapéu? Então, o convite está lançado. Visite Morro do Chapéu, você não irá se arrepender, você vai ter muita história para contar. Este foi o vídeo de hoje. Mas antes de nós finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui um resumo da história. Morro do Chapéu é uma cidade histórica da Chapada Diamantina que nasceu de fazendas coloniais. Cresceu com a fé católica, teve figuras marcantes como o Coronel Negro Dias Coelho e hoje se destaca pelas suas condições culturais, festas religiosas e turismo ecológico, como grutas, cachoeiras, serras impressionantes. Visita Chapada Diamantina e principalmente Morro do Chapéu. Este foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você sabia como surgiu Morro do Chapéu na Chapada Diamantina. Um grande beijo, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Fui.